O escritor Domingos Pascoal viveu os primeiros anos da sua vida como trabalhador na cidade do Rio de Janeiro, em um dilema entre optar pela cozinha dos restaurantes ou pelos livros escolares. Pascoal conta que mudou para o Rio a fim de ampliar suas perspectivas de desenvolvimento profissional, econômico e social, mas não conseguiu avançar nos estudos porque foi trabalhar, como todos os cearenses gostam, nos restaurantes e cada vez mais descobria que a escala que recebia de trabalho nos restaurantes era incompatível com a necessidade de frequentar as aulas. É sobre esse dilema entre o trabalho no restaurante ou as aulas e as atividades escolares que nos fala o escritor Domingos Pascoal. Porque, ora, eu estava trabalhando durante o dia, eu tinha arranjado uma escola para estudar à noite. Aí me botaram para a noite, aí eu fiquei sem estudar. É tanto que no Rio de Janeiro eu passei de 68 a 75 e só consegui fazer 3 anos letivos, que foi o segundo ano ginasial, o terceiro e o quarto, em 2 escolas, no colégio Marcílio Dias e no colégio São Sebastião. Fiquei uns 2 anos. Eram curtos os períodos que a gente trabalhava nos restaurantes, a gente era mandado embora. Eu vou lhe explicar. Quando eu comecei a dizer uma coisa que é interessante, é um fato sociológico, porque, veja só, o cearense, e sobretudo o cearense do sertão, quando viajava para ele só procurava mais restaurante. Por que ele procurava restaurante? Porque tinha comida. O problema era famélico mesmo, tá? O cara já ia num lugar que passava fome pra caramba. Aí chegava lá, tinha que arranjar um lugar que ele tivesse pelo menos a comida. E a morada? A morada, sim, então, esse salário que a gente ganhava dava para 3 coisas básicas que eu encaro desde 1958. Que eu sou arrimo de família, desde lá. Então eu mandava um dinheirinho para minha mãe e pagava o aluguel e nos dias de folga ter onde comer e tal. Pegar um ônibus para ir na casa de um amigo, lá em Realengo, Irajá, onde a gente ia, e tinha amigos, a gente ia no feriado. Então esse dinheiro dava para isso. Sobrar mesmo, foi sobrar mais no final, já em 72, 73, que aí eu já estava nos empregozinhos melhores, né, que era gerente de restaurante. Eu fui garçom por muito tempo também, né, na própria Espaguetilândia eu fui garçom. E como garçom eu ganhava um dinheirinho bom. Aí fui evoluindo, virei gerente ganhava um dinheirinho melhor ainda, porque o gerente ganhava uma comissão também dos que os garçons ganhavam. E aí foi quando eu juntei aquele dinheiro, que eu já falei até numa live aí, que para comprar o meu táxi, que era meu sonho era ter um táxi, e na verdade é porque é problema de visão. Eu não queria um táxi, eu queria uma rede de táxis. Naquele tempo era muito natural você ter uma rede de táxis e você colocava uma loja de vender peças de carro. Então você tinha a loja e tinha a rede de táxis. Então era muito bom, essa era a ideia, mas essa ideia foi concretizada em parte. Depois fui escolhendo outras coisas melhores. Sim. Bom, aí eu saí da Espaguetilândia, né? Eu fui mandado embora, já era caixa. Era mais do que garçom. Era porque caixa era uma espécie de gerente, né? Era uma espécie de gerente. Então, chamavam até a gente de gerente. Então, eu fui
só mudei de lugar, saí da rua Álvaro Alvim e fui para a Espaguetilândia do Largo do Machado, né? E fiquei lá algum tempo e depois eu saí. Eu saí que eu queria ser vendedor. Eu queria ser vendedor e eu tinha uma vontade danada. Comecei a ler livros de vendas, dessas coisas. Hoje é marketing, né? E eu me entusiasmei por vender. Eu fui vender Enciclopédia Britânica. Pense numa escola. Pense como eu aprendi. Eu não vendia muito, não, mas aprendi muito. Foi uma escola muito legal. Depois eu saí porque uma editora me chamou. Olha como eu fui chamado para trabalhar na editora. Tem até o nome da Rede Globo, né? Era a Editora Globo, mas ela não era do Rio, ela era do Rio Grande do Sul. Ela fazia Bíblia, parece. E aí eu fui vender Bíblia. E eu fui vender Bíblia e criamos uma sistemática legal. A gente ia lá, falava com o padre, e padre, olha, eu estou aí vendendo Bíblia, se o senhor fizer uma coisa, você ganha tanto por cento. E consegui vender muita Bíblia. Naquele tempo, com essa estratégia, foi a Bíblia. Só que aconteceu um fato interessante. Você sabe que quando você descobre um nicho, né, logo aparecem muitos para fazer igual. E aí acabam fazendo não tão igual, e aí prometem e não pagam, e aí a coisa lá por cima é desmanchada e a gente acaba perdendo, né? Porque eu era rigoroso, né? Recebia, tinha umas papeletazinhas, e aí eu passava tudo para o padre, da minha comissão, né? Era 10% da minha comissão. E era boa a comissão, muito boa. A comissão de livros sempre foi muito boa, né? Naquele tempo se vendia muito livro. Depois eu fui vender outros livros e tal. Eu sempre ganhei dinheiro vendendo livro. É por isso que eu sou apaixonado por livros, viu?